Marcelo Coutinho tá aqui. Cabelos brancos nos interessam nesses momentos. O Alex Martins já trouxe a sua contribuição capilar mais cedo. Moisés Beida não tem exatamente uma contribuição capilar, mas tem a contribuição da sua bagagem e do seu repertório. O glorioso Marcelo Coutinho tem os seus cabelos brancos e a sua barba branca também para nos ajudar nesse momento. Vamos organizar graficamente, meu amigo Dólar e o Índice. Bom dia para você. Bom dia, lindão. Bom dia a todos. Vamos lá, pessoal. Recordar é viver, índice lado esquerdo, o que eu venho falando, né? Então, olha só, acabou de entrar de novo no gramado, como diz o Leozinho, 129,500 e o índice continua, na minha visão, de ontem para baixo. Então, nota. Ontem o índice sobe, só que ele sobe abrindo para baixo, sobe, abre para baixo, sobe. Então, você vai vendo que os fundos do mercado, eles vão se ampliando. Já na abertura de hoje se amplia. Então, reitero, né? O número é o número que eu passei durante a semana. Hoje, sexta-feira, 126,720. Cota 129,500, teria a conta rápida aí 2.700, 2.800 pontos de baixa. Então, ficar atento. O índice permanece baixista, tem um envelope de baixa, vida segue. Dólar. O dólar, se você desconta o candle de hoje, ontem eu tinha um pivô de baixa. Como o dólar volta para dentro do canal, eu tenho um envelope de baixa. Então, em detrimento disso, os movimentos são longos, o mercado está estressado. Por favor, fique atento. Day trader de plantão vai ter bastante dificuldade no dia de hoje. O Indifut ameaça perder os 129 mil pontos, foi renovando mínimas ao longo dos últimos minutos, chegou a bater 128.890, dá uma recuperada, briga pelo suporte dos 129 mil, a briga é boa, 2,06% de recuo que temos agora. O dólar vai subindo 1,6% e a curva de juros em uníssono, numa só direção, sem exceção, subindo. Nós temos 9 pontos base a mais nos pedidos de prêmio, de DI1F 28 até DI1F 35. Os DI1F 26 e 27 ainda não subiram programado. A variação teórica continua sugerindo que estes contratos vão fechar pedidos de prêmio, exatamente como a curva americana sugere, mas os demais partiram para cima. 9h05, Guilherme Cunha, tá na hora de te ouvir, meu amigo. Acho que cabelo branco, tanto cabelo branco assim você não tem, mas tem experiência a rodo no mercado financeiro, já tá na trincheira há muito tempo e hoje o direcional é muito claro. É de dólar para cima e de bolsa para baixo. Você enxerga espaço para alguma surpresa ou a gente deve manter essa toada até o fim do pregão, Gui? Bem-vindo. O meu cabelo branco não é branco por causa de Grecin 5. Você deve lembrar desse mito, né, que muita gente usou nos anos 90 e replicou nos anos 2000. E agora, Léo, coloquei minha vestimenta hoje ao acordar, o pré-mercado já indicava, mas eu confesso que acaba sendo chocante, né, tal movimento logo na cara do gol, assim, na abertura. Ontem, no índice, nós tivemos a operação Golfinho, né, vai lá, fez a sua graça, e agora volta tudo e mais um pouco. Acho que o índice não tem probabilidade de ter uma recuperação e voltar a ficar o candle verdinho. Então, ontem, quando a gente falou aqui, mas não tá tudo muito fácil, não tá muito evidente, não é só vender. Eu lembro perfeitamente, eu falo assim, ó, quando tudo é muito claro, a gente tem que desconfiar. Então, ontem existia algum tipo de dúvida a respeito do índice. Agora, hoje, sinceramente, Léo, vivemos algo semelhante, olha, até arrepia aqui, o que nós vivemos na pandemia, né? Então, hoje, infelizmente, nós temos algo muito claro, são as retaliações de uma guerra comercial. A palavra guerra nunca vai soar como positivo. Numa sexta-feira ninguém vai querer ficar comprando risco emergente, principalmente chapuletada no índice. Hoje tá mais fácil, subiu, vendeu, e o dólar... E no dólar não tem o que fazer, né, Léo? O dólar também teve uma queda muito expressiva. Hoje é o dia do repique, não vejo o dólar também voltando para R$6 e etc, como eu já vi em alguns grupos aí, até mesmo gestores. Eu vejo um repique natural para chamar novos vendedores. Recessão batendo a porta, e em recessão commodity cai, petróleo cai, o DXY cai, então já tem que mudar um pouco a chavinha aí para não ficar cornetando e perder o timing do mercado. E os 5.400, o Beida falou 5.500, a gente falou 5.400 no S&P e agora já está nas médias lá para 5.100. Tempos difíceis aos comprados, independente do lugar do mundo que você estiver. Temos 9h07. Obrigado, Gui, pelo panorama. A AK vai puxar a gente então para as commodities. Vamos lá, qual o seu destaque? Continua havendo um encorpamento da toada de baixa, é isso, cara? Exatamente, o cobre agora está caindo 5%, o alumínio recua 3%, o minério de ferro em Singapura cai 2%, perdeu $100, agora está cotando $99,25.
E só para registrar também, o petróleo Brent, nesse momento, está recuando 7,17% e o WTI cai quase 8%, Léo. Obrigado, Car. Vamos já pegar carona, aproveitando que você retomou a palavra, para passear pelos índices acionários americanos. Como é que nós estamos nas variações? Diga aí. Vamos lá, o S&P 500 cai 3,33% aos 5.216 pontos, Dow Jones perde 3,13% aos 39.283 pontos e Nasdaq recua 3,36% aos 17.898 pontos no mercado futuro. Já o Russell 2000, índice de small caps, cai 4,24% aos 1.826 pontos, Léo. Faltam 21 minutos para o payroll nos Estados Unidos. Olha, se você está vendido, torça por um payroll fraco. Um payroll fraco é uma dose de Prosecco para quem já está quase com overdose. Porque seria aquele querosene gostoso numa fogueira que já está pegando um baita fogo. Agora, se o payroll vier forte, não estranhe se não fizer preço. Mas que pelo menos vai ajudar a não deteriorar, vai ajudar. Daqui a pouquinho nós inauguramos a cobertura especial do Payroll, não perca. Vamos aproveitar para fazer mais um overview fora de hora, que agora passou a ser na hora, na medida em que essa deterioração internacional, no geral e particularmente americana, vai se dando. Microsoft cai 4,14%, Léo, mas caiu 2,3% ontem, e daí? Cai mais 4% hoje. Apple caiu quase 10% ontem, cai mais 5% hoje. Nvidia caiu quase 8% ontem, cai mais 5% hoje. Google recuou quase 4%, vai caindo 3,3%. Meta recuou quase 9%, vai caindo 5%. Amazon recuou quase 9%, vai caindo 7%. Tesla recuou quase 6%, está caindo mais 7%. DXY 102,026. Está havendo uma busca pelo dólar. Léo, por que o DXY não dispara? Ele se estabiliza porque na cesta do DXY, que nada mais é do que a moeda americana em aproximação com várias moedas fortes, ele tem concorrência. O dólar concorre com o franco suíço, também uma divisa muito procurada em contextos de aversão ao risco. O dólar concorre contra o iene, também uma moeda bastante procurada em cenários de aversão a risco. Então, ele não está sozinho na cesta. Só que quando você compara o dólar com moedas emergentes, na hora do aperto, ninguém vai buscar o real, né? Ninguém vai buscar o rand sul-africano. Ninguém vai buscar o peso mexicano. E aí o dólar tá dando um baile. E hoje a gente vê a moeda americana se apreciar na faixa de 1,6%, 1,7% de saída praticamente. VIX subindo 37%, tem que ter fígado mesmo para colocar o dedo na tomada. A gente narrou o VIX, eu não lembro a última vez que eu narrei o VIX, salvo engano, Léo. A última vez que eu narrei o VIX, aliás, bom dia pra você, no começo do programa, tamanha correria, eu acabei não te cumprimentando. Eu acho que a única vez que eu narrei VIX subindo 50% foi na guerra Rússia-Ucrânia, se eu não me engano. Que é de... o dia do Banco do Japão, pode ser. Não sei se chegou a 50%, mas é uma boa lembrança que o Léo traz. Quando o Banco do Japão elevou o juro, num contexto em que teve algum PMI mais fraco nos Estados Unidos, e aí somou-se aquele mau humor de um financiamento mais caro do outro lado do mundo para inundar de liquidez bolsas americanas, com uma eventual desaceleração da atividade lá na terra do Tio Sam que pudesse ser a ponta do iceberg de uma recessão. Isso se dissipou e pouco a pouco o custo de capital mais alto do Japão foi absorvido, mas de fato o VIX é uma boa lembrança que o Léo traz, o VIX deu uma galopada naquele contexto. Foi a chamada Black Monday, né? A segunda-feira mais difícil ali para o humor dos mercados. Na guerra, naturalmente, pandemia não tinha TC Rádio, né? Quando explodiu a pandemia não tinha TC Rádio, hoje é TC News. 50% de disparada no VIX. O VIX é o índice do medo. Ele está colado à volatilidade implícita das opções voltadas para o S&P. Quanto mais elas se mexem, mais o VIX captura essas mexidas e mais ele vem. O Alex bate muito nessa tecla. Pera lá, o VIX é consequência do que acontece nas opções do S&P. Ele não é em si alguma coisa. Ele é consequência, ele é um derivativo disso. É verdade. Na ida. Só que na volta a gente também precisa lembrar que quando o VIX chega a patamares tais quais estes, ele inibe o apetite pelo risco. Ele também acaba impactando a realidade, embora seja apenas consequência da volatilidade das opções do S&P. Agora, nada chama mais a atenção do que os yields de 2 e 10 anos, e quem está aqui desde cedo, tão logo a China anunciou retaliação para os Estados Unidos, nós pagamos no ato, desde o esquenta do mercado. Muita gente está conhecendo o nosso produto, nossa cobertura. Chega mais cedo, você não vai se arrepender. E não é só quando o dia tá um pega pra capar.
mesmo em dia tranquilo, chega mais cedo, se informa desde cedo. A Camila Nascimento tem dado um show aqui das 7 às 8 da manhã, junto ao Rodrigo Costa. Hoje o André Almeida participou, às segundas-feiras o Patrick Pazek também participa, nossos parceiros. E desde cedo a Camila já trazia a retaliação chinesa e as consequências disso. Dito e feito, minutos depois, isso foi contaminando os preços e os yields de 10 chegaram a 3,86%. 3,86%. Agora estão em 3,90%, a queda de 13 pontos base. Aí queda atrás de queda em todos os índices acionários do mundo. Na Europa, a gente chega a ver o FTMIB caindo quase 7%, BEX 35 da Espanha mais de 5%. Vamos lá, deixa eu ver para onde eu vou puxar agora. Aqui, ó. Olha a concorrência que o dólar tem para o franco suíço. Apertou? Apertou. Caramba, preciso me proteger. Qual divisa eu compro? Qual moeda eu compro? Eu compro iene, eu compro o franco suíço e eu compro o dólar. São as três. Só que num contexto de um Trump que ameaça contratar fraqueza para a atividade americana, mais do que o dólar eu quero o franco suíço. Mais do que o dólar eu quero o próprio iene. Deixa eu ver como é que tá a relação iene e olha aqui, ó. O iene tá apanhando pouco. Cai só 0,5% ante o dólar. Aliás, minto, o iene está ganhando do dólar. Exatamente, o iene ganha do dólar em 0,50. O iene está sendo mais buscado do que o próprio dólar. E o franco suíço também, ó. O franco suíço bate no dólar em 1%. Aí o dólar ganha da moeda sueca, da moeda neozelandesa, amassa a moeda australiana, ganha da moeda canadense. E aí vamos falar das commodities, a Cá antecipou, olha isso aqui, ó. O dólar está batendo no peso mexicano em 2,5%. Bate no renda sul-africano em 2%. Tá até barato pro real. O dólar aqui mais ou menos. A última atualização que eu tinha, o dólar ganhando em 1,6, já começa a ganhar em 1,93. R$ 5,770. Deixa eu ver para onde eu parto agora. Commodities de energia, o petróleo despencando 8%. O cobre caindo 6%. Olha o minério de ferro, perdendo $100 a tonelada em Singapura mais uma vez. Nem o ouro tá aguentando, ó, cai 0,11. Commodities agrícolas todas para baixo. Não ajuda o real. E o Bitcoin, eu vou falar uma coisa, viu? O Bitcoin tá dando uma aula. Amanhecemos aqui com $81.900, agora 82.611. Vai caminhando pro 0 a 0 o Bitcoin. Que resiliência do Bitcoin. Hoje tem Minuto Binance. A gente vai conversar ou com o Jorge Souto ou com o Paulo Bogozier e certamente esse vai ser o assunto, essa vai ser a pauta. Vai ser esse aspecto, o aspecto da nossa abordagem. São 9h15. Muito obrigado pela audiência de todos vocês que vão prestigiando, quase 2.700 pessoas. Um abraço no Aurélio, no Herbert Marques, no Flash Bull Scalper, no Rodrigo Milan, no Alberto Costa. Léo, acho que o próprio mercado vai pressionar os governos para diminuir o impacto dessa guerra comercial. De fato, o problema, Alberto, é quando o mercado já começa essa pressão através dos preços e o Trump olha e diz assim, estou indo muito bem, tá tudo ótimo. Quem mais tá aqui, ó? O Juliano também... Ó, iene e franco suíço são ativos de proteção, Leozinho. É isso mesmo, Aurélio. Nas divisas, ao lado do dólar, compõe essa tríplice. A Carla Khaled, tomando meu chá de Camila. Olha, acho que ela quer sugerir que a Camila é uma serenidade, uma referência. É ou não é? O Leozinho tem o palpite de que é menos a serenidade da Camila e mais a confusão do teclado, porque ela quis dizer camomila. Pode ser também, é uma boa hipótese, esse Léo ligeiro. O fulano de tal tá aqui, o Gilson Alves, o Antônio Barros, o Roberto Grampos e a Bolsinha de Valores. Dali, Leandrão, um abraço em você. O Bob, o Construtor, Y... O Vinícius Volpatti se tornou membro do YouTube do TC. Obrigado pelo carinho, pelo prestígio. O Vini, que tá lá na Binance, já acompanha a nossa cobertura há muito tempo. É um dos porta-vozes da Binance para pensar criptoativos. E não só prestigia, como incentiva diretamente o nosso trabalho através da assinatura. São 9h17. Vamos lá, girando a palavra. O Gui vai ficar conosco até a faixa das 10 da manhã. E o Buca participa com o Fernando Marques na faixa das 11, ok, pessoal? Atualizações que eu recebi aqui nessa cobertura especial do primeiro ao último minuto. Coutinho e Gui, pra gente inaugurar a cobertura especial, o Payroll vem aí. Coutinho, abrindo com você. Em relação a dólar índice aqui no Brasil, alguma atualização? O dólar correu para as máximas, está subindo agora 2%, máximo em R$ 5,776. E o Ibovespa Futuro começa a flertar com os 2% de queda, recua agora 1,78%, você fala. Bora. Pessoal, dólar a priori sem grandes alterações, segue subindo, segue dentro do canal longo, R$ 5,677, R$ 5,812. Figura gráfica não tem nenhuma, sobe por um movimento harmônico, o objetivo passa a ser o 812, lamentavelmente é o que a gente tem, né? No caso do índice, lado esquerdo, o índice primeiro no gráfico de 60
para não granularizar demais. Essa aí tudo bem, né? Cai, lateraliza, cai, envelope de baixa, tudo sob controle. Tá tangenciando ali 129,670, que é o suporte. Cota 129,500, pode eventualmente dar uma osciladinha, começa a montar um eventual candle de reversão para uma eventual alta, eventualmente para fechar esse gap, mas o cunho baixista. Figura gráfica também não tem, day traders de plantão, vai com cuidado. Olha, o racional do Moisés Beide em relação à ponta curta da curva se concretiza brilhantemente. O DI 1F27, era ele ou 26 que no leilão sugeriam queda. Dito e feito, nós temos 25 pontos base para o DI 1F27. 25 pontos base para o DI 1F27 de queda. O retorno médio já está em 14,13%. Muita atenção aí, hein? Muita atenção aí, porque na prática, o próximo passo do Banco Central brasileiro, Guilherme Cunha, vamos combinar, mudou o cenário estruturalmente. O próximo passo do nosso BC pode ser o de manutenção do juro em 14,25. Por que não? Por que não? Tem uma ala que vai até achar mais provável uma alta tímida de 25 pontos base, por exemplo, a 14,5. Mas a ala que levanta a placa do para de subir, BC, o mundo mudou. É uma ala que vai tirando a manguinha de fora e com algum embasamento. A curva de juros, por exemplo. Diga aí, Gui. Tinha uns malucos que falavam isso, né? Que no segundo semestre poderíamos estar obtendo movimentos de queda e parecia uma maluquice. Mas o mercado é bem dinâmico, Léo. E nós estamos mais uma vez, né? Retrospectiva, como diz o Marcelo Coutinho, recordar é viver. Pô, pai, a gente tá vivendo mais uma vez agora o Lula 2, né? Onde nós temos as commodities para baixo, dólar para baixo, e isso dá uma animada no mercado, tá? Quando a gente fala de bolsa de valores, óbvio, pessoal, não é hoje, tá? Não é segunda e terça-feira, mas tá havendo, como o El comentou, uma mudança estrutural no contexto dos juros, e não é por competência brasileira. O fiscal continua arranhado, continua péssimo, não tem, na verdade, o que fazer a não ser sentar e chorar. Mas contar com uma ajuda de uma queda de um petróleo nessa magnitude e uma queda no dólar nessa magnitude, não há nada que possa favorecer mais, Léo. Então, preparem-se aí para um segundo semestre de colheita. Quem apanhou no primeiro semestre e conseguiu plantar, irá colher bons frutos no segundo semestre. Para mim, isso já está bem evidente. Estava antes de tudo isso acontecer, mas era um lance muito mais chutômetro / sentimental pela experiência. Agora ficou evidente, tá? Plantou, colheu no segundo semestre. 9 horas 21 minutos. Isto posto, Gui, é um fechamento extraordinário que a gente vai vendo na curva de juros. São 27 pontos base a menos nos contratos DI 1F27, por exemplo. 18 pontos base a menos nos DI 1F28. O dólar vai subindo 1,85%, R$ 5,766. E o Indifut vai caindo 1,62%. Nós estamos inaugurando agora a cobertura especial do payroll. Eu vou trazer aqui a projeção e quero te ouvir logo na sequência, Gui. Temos 9 horas com 21 minutos. O que é que está em jogo? Quais são os números em que a gente tem que se ligar? Para onde a gente tem que olhar? Então vamos construir o pano de fundo? Basicamente, desde o tarifaço de Donald Trump, você teve, em função da escalada da guerra comercial a nível global, uma perspectiva maior de estagflação nos Estados Unidos. Esse é um palavrão para os economistas, porque traz o amargo conciliar de uma inflação teimosa e alta com uma atividade cada vez mais fraca. E por que este costuma ser um palavrão? Os economistas costumam fugir desse tipo de palavra, não gostam nem de passar perto. Porque isso deixa qualquer política monetária maluca. Ao mesmo tempo em que a inflação teimosa exige juro mais alto, uma atividade mais fraca exige juro mais baixo. Qual decisão você vai tomar? E aí a resposta costuma ser, ou costuma passar, pelo eixo que prevalece. A inflação vai para cima? Vai. A atividade vai para baixo? Vai. Mas qual vai mais? É a inflação que vai mais para cima? Ou é a atividade que vai mais para baixo? A resposta é que pode ser determinante para os próximos passos da política monetária. Então o pano de fundo começou assim. Estamos diante de um cenário que terá que precificar cada vez mais estagflação nos Estados Unidos. Atividade para baixo, atividade fraca e inflação para cima. Aí vem a retaliação de hoje da China, que ao contrário de sugerir alguma perspectiva mais civilizada, acalmada de negociação, na verdade coloca a inflação global num nível ainda mais forte, coloca
a revisão do PIB do mundo ainda mais para baixo e basicamente funciona como a antessala do que outros países podem fazer ao redor do mundo. Uma retaliação ainda maior contra os americanos. Então, a estagflação pode ser a antessala de uma recessão, no mínimo técnica, que começa a entrar na precificação dos ativos financeiros. Daí a ideia de risk-off, isto é, fuga total do risco de maneira generalizada. Praticamente não há o que suba num dia como o de hoje. O ouro está sendo uma exceção que vai e vem, porque tem muita gente também realizando fortes lucros no ouro. E a busca, esta sim, forte, por títulos de dívida pelo mundo, em especial títulos da dívida americana. Daí o fechamento. Está havendo uma corrida pelos títulos. Essa corrida pelos títulos faz com que o valor de face destes dispare, só que o retorno médio anual cai para compensar essa disparada do valor de face. Um título antes custava R$100, para ficar fácil o exemplo, R$100, e me prometia 10%. Agora o mundo todo foi para esses títulos. Eles não custam mais R$100, estão custando R$200. Só que para eu continuar entregando o rendimento que eu tinha prometido no final do ano, eu vou ter que diminuir bem o rendimento, eu vou ter que diminuir bem o retorno, porque agora esse retorno incide não sobre R$100, mas sobre R$200. Então essa é a analogia para você entender. Está havendo uma corrida pelos títulos da dívida americana, o valor de face, o preço desses títulos dispara, o rendimento cai, por isso o fechamento no retorno médio desses títulos. Esse é o contexto, esse é o pano de fundo. Aí vem um tal de payroll. Se o payroll demonstrar uma fraqueza do mercado de trabalho americano, é tudo o que o mercado gostaria de enxergar para decidir o que precificar sobre os próximos passos do Fed. Porque aí o mercado poderia começar a precificar uma chance maior de queda de juros nos Estados Unidos. Se o mercado de trabalho já começar a fraquejar agora, porque por enquanto, amigos, é muita informação aqui, eu estou fazendo o meu melhor para organizar o seu racional do outro lado. Por enquanto a foto americana é muito boa. A foto americana é de um desemprego baixo, é de uma atividade resiliente, é de um mercado de trabalho aquecido. O problema é o filme, o roteiro. É algo que a gente falava muito no Brasil no ano passado. A foto tá boa, o filme é preocupante. Agora a gente explica isso em relação aos Estados Unidos. Então, se o payroll já alterar a foto, que o que o payroll vai trazer não é filme, não é projeção. O que o payroll vai trazer é a foto de março. Se a foto já começar a ficar mais torta, mais turva, você pode ter uma aceleração ainda maior da precificação do que hoje é o filme. E o oposto é verdadeiro. Se o payroll vier forte, em linha com um consenso mais forte, você não deve ter uma reversão no que os preços estão dizendo. Mas pelo menos você não tem mais um fator para deteriorá-los. Perdoe. Então é isso que está no tabuleiro e no pano de fundo. Vamos agora para o número esperado. O consenso dos analistas passeia por uma abertura de 137 mil novas vagas em março. Guarde o número. Tem projeção falando em 135, eu vi projeção falando em 130, tem projeção falando em 140, mas se você pegar o consenso médio, a gente está falando de 135, 137 mil novas vagas. Isso já seria uma desaceleração frente às 151 mil vagas registradas em fevereiro. Taxa de desemprego esperada, 4,1%. Tem muita gente entendendo que o gol não está no número absoluto de vagas, que o gol estará na taxa de desemprego. E o ganho médio por hora mensal, estimado, está em 0,3% para este mês de março. É isso que está em jogo. Rápidos destaques. Guilherme Cunha, sua expectativa e a maneira como você pretende operar, se é que vai operar, provavelmente você vai observar, esse payroll. Diga aí, meu garoto. Não fizemos nada até o presente momento, né? Visto que nós temos esse grande dado, é um dado de volatilidade, Léo. Eu acredito, independente do formato que ele venha, não muda a trajetória de aversão a risco, tá? Em nenhuma dos cenários, então pode vir muito forte, pode vir muito fraco, que a volatilidade ela será extrema, porém na outra ponta não vai mudar a rota. Nós temos agora os ativos um pouco mais estressados, esticados, né? Então se o dólar vier a obter uma movimentação de uma puxada para cima, eu sou vendedor. Se indicar o
o indicador para venda, eu também sou no horário do evento, tá? Índice eu tô de fora, mais uma vez, apesar da obviedade do contexto de queda, eu não clico aí no índice futuro independente do cenário. Agora o dólar, para o movimento da volatilidade, se explodir para cima, nos ajuda para uma movimentação como trader. E mais uma vez, o cenário macro não vai ser alterado nessa sexta-feira com o payroll. É volatilidade pura. 9 horas 28 minutos, dólar subindo 1,88%, R$ 5,768. Índice futuro caindo 1,72%, 129.430 pontos. Curva de juros mista, contratos curtos fechando 15 pontos base em média. Contratos médios e longos pedindo aumento de 2 a 3 pontos base a mais nos prêmios. 2 minutos para que nós conheçamos o payroll referente a março nos Estados Unidos em meio ao pano de fundo que eu há pouco organizava. A gente parte também para a fotografia internacional com o DXY, VIX, yields de 2 e 10 anos. Olha, o EWZ está caindo, perdoe, quase 4%. Quase 4% de queda para o EWZ. Olha o DXY. 0,14% de queda. A corrida pelo iene, pelo franco suíço e até pelo euro começa a encorpar de uma tal maneira que o DXY cai. É o dólar a nível global perdendo terreno. 101.790 pontos. VIX quase 32% de incremento, quase 40 pontos de registro. Yields de 2 e 10 anos fechando em média 14 pontos base nos pedidos de prêmio. Tem muito em jogo. Tem muito em jogo. Daqui a pouquinho tem o Coutinho mergulhando nos gráficos americanos. Tem muita gente pedindo a terceira. No caso de S&P, é o caso do Gustavo Vieira agora, entre outros personagens aqui no nosso chat. Então logo nós paguemos as informações do payroll, o Coutinho vai dar um show de gráfico aqui nos Estados Unidos. Já vai separando aí, meu amigo. Nasdaq, S&P, VIX, DXY, yields de 10. Tem muito pra gente falar. 9h30, vai girar. Atenção, galera. Senhoras e senhores, um minuto a minuto num dia histórico, num dia importante, num dia em que o mercado vai digerindo a retaliação chinesa. Vira o relógio, 9h30, começam a sair os dados, você tem a repercussão imediata. Camila Nascimento e eu começamos a pagar as informações. Já adianto para vocês, o payroll veio muito mais forte do que o imaginado. É um alento, hein? 228 mil vagas, quando se esperava um conjunto de 137 mil. O número absoluto eu já adianto para vocês. Foram 230 mil vagas. Me parece que é uma antecipação da gente contratando em março, se antecipando ao que poderia vir no dia 2 de abril. Ainda assim, não deixa de ser um belo alento. Vamos lá, Camila Nascimento. O payroll registrou 228 mil novas vagas, acima da projeção de 137 mil e do dado anterior de 117 mil vagas. O salário médio por hora registrou alta de 3,8%, levemente abaixo da projeção de avanço de 3,9% e também do mês anterior, quando o salário médio por hora subiu 4%. Léo. A fotografia nos permite concluir que não se alterou foto. Não se alterou foto. A foto americana está intacta. Qual foto é essa? É muito boa, obrigado. É uma foto que mostra resiliência da atividade, força do mercado de trabalho, alguma resiliência do desemprego, embora tenha havido uma levíssima alta de 4,1 para 4,2. A foto segue sólida. O problema é o filme. Expectativa do consumidor, confiança do consumidor, expectativa inflacionária do empresário e do investidor, confiança do empresário e do investidor. Isso já está bastante abalado. E a precificação é do filme, não é da foto, porque o jogo do mercado é olhar sempre para frente e antecipar de 6 a 12 meses nos preços, a economia real e os movimentos de atividade econômica. Nós temos 9 horas com 32 minutos, olha aí a repercussão. Yields de 2 anos fechando um pouco mais, 16 pontos base de queda. Yields de 10 passaram a fechar um pouco mais, 14 pontos base e meio de queda. Não sei se o desemprego um pouquinho maior é que vai prevalecer, porque ele é o que melhor conversa com o filme mais preocupante de futuro. Porque se depender de vagas criadas, foi muito boa a foto.
Olha o VIX deu uma boa acalmada. O VIX agora, tá estranho falar isso. Pô, como uma boa acalmada, tá subindo 30%. Pô, mas pra quem subia 50%, 29,7% de incremento pro VIX, 38,7 pontos. O DXY dá uma empatada agora, vai buscando 102 pontos. Vamos passear pelas 7 magníficas. Tesla vai caindo 5, Amazon 6, Meta 5, Google recua 2,20, dá uma acalmada. Nvidia também passa a cair menos, 3,7, Apple 4,89 de recuo e Microsoft caindo 2,6%. É um alento, mas não anula a precificação de uma desaceleração bem mais forte e de uma eventual recessão. A Camila Nascimento passeia pelos índices acionários americanos. Você, cá. O S&P 500 recua agora 2,62% aos 5.255 pontos. Dow Jones cai 2,50% aos 39.550 pontos. Nasdaq perde 2,59% aos 18.051 pontos. Já Russell 2000 cai 3,33% agora aos 1.842 pontos. As bolsas nos Estados Unidos deram uma leve diminuída nas perdas, Léo. É uma limitação ainda que tímida no ímpeto de baixa das bolsas americanas. Nós falamos já para mais de 3 mil pessoas, mais de 1.200 likes. Vambora! Você que está conhecendo o canal do TC, se inscreva, venha conosco todos os dias, desde as 6h30 da manhã, a reapresentação do fechamento do pregão anterior, a partir das 7 da manhã, a programação ao vivo, Camila Nascimento junto a Rodrigo Costa, André Almeida, Patrick Pazek, fazendo acontecer o esquenta. Das 8 ao meio-dia, o Manhã TC News, de meio-dia às 15, o almoço de negócios, das 15 às 18h30, o Tarde TC News. E, eventualmente, dependendo do dia, tem extensão da grade de programação a partir das 18h30. É a melhor cobertura do mercado financeiro e o respeito absoluto ao seu tempo, ao seu específico olhar sobre bolsa, alocação de recursos com a cobertura mais assertiva a fim de que você tome as melhores decisões financeiras. Para o Ricardo Fernandes, para o Bob o Construtor, para o Flávio Maranho, para o nosso Kleber Neves, para Alessandro, para o Rafael, para o Juliano, para o Rafael Almeida, para o Carlos Sanches. Vamos continuando. Eu vou revisitar aqui as linhas e aí temos o comentário qualitativo do Guilherme Cunha e gráfico do Marcelo Coutinho. Da porta para dentro, o que a gente vê? A gente vê o dólar dar uma leve acalmada. Tava subindo quase 2, passa a subir 1,58, R$ 5,750. O Ibovespa Futuro também dá uma leve acalmada. Tava caindo quase 2, passa a cair 1,57, 129.745 pontos. Em termos de cobertura especial, vou pedir ao Léo aqui revisitar a agenda. Veja só o que nós temos. Já superamos a menção ao feriado chinês. Feriado chinês não significa que não vem a notícia da China, haja vista a retaliação. Mas você não tem o termômetro dos mercados por lá para balizar. Já pagamos o IGPDI, que trouxe deflação, só ajuda também no fechamento da curva brasileira, associado ao fechamento da curva americana. Já pagamos o payroll, acabamos de fazê-lo. Agora a gente olha para o quê? Olha o que vai acontecer ali, ó. 12h45. Olha quem vem. Que ele vem, sabemos. A questão é como vem. Jerome Powell fala 12h45. O Alex, quando eu perguntei a expectativa do tom do Jerome Powell, ele falou assim, olha, qualquer presidente de Banco Central num cenário como esse só tem como função acalmar o mercado. Essa é a expectativa abstrata do Alex. Vejamos no concreto como é que o Powell vem. Por quê? Acalmar o mercado é apresentar a tal da put do Fed, que até agora não se sabe onde anda, dizer que enxerga cortes de juros até o final do ano, acenar para o que o mercado vai precificando na FedWatch. Eu vou esperar 9h40 para a gente partir para a FedWatch, respeitando aqui os 10 minutos de digestão, para a gente ver o que é que o mercado precifica sobre os próximos passos da autarquia americana. Jerome Powell vai falar, não é só ele não. Veja aí, ó, os discursos do Fed mostram Michael Barr às 13h e Christopher Waller às 13h45. E nós temos também às 13 horas o Lula se reunindo em cerimônia e almoço com lideranças indígenas. Vamos ver o que o presidente vai falar. 2 da tarde a contagem de sondas Baker Hughes e às 3 horas a balança comercial brasileira. São 9h36. Vamos organizar as linhas. Você que está chegando agora, vou compartilhar a imagem aqui com você. O painel Mover Pro já destacou e aí em cima dos consensos investing.com vou dividir aqui, ó, algumas das linhas. Ganho médio por hora trabalhada. O que é que se esperava para a divulgação desse payroll? Se esperava que o trabalhador americano estivesse ganhando 0,30% mais em comparação com fevereiro. Dito e feito. A realidade foi lá e entregou isso. O
Consenso era 0,30, a realidade entregou 0,30. A revisão baixista de fevereiro aconteceu. Num primeiro momento, o payroll tinha entregue 0,3% de alta para o ganho médio por hora em fevereiro. Isso foi revisado para 0,20. Salário médio por hora subiu 3,8%. Se esperava 3,9%, tendo vindo de 4%. Essa é uma excelente notícia para quem quer ver a inflação um pouquinho mais tranquila. E é uma notícia mais complicada, é pior para o trabalhador que quer ganhar cada vez mais, obviamente, né? Média de horas trabalhadas em 34,2, estável, tanto em linha com o consenso, quanto exatamente na mesma dosagem da fotografia anterior. Payroll do governo. Aqui o bicho começa a pegar, porque a gente tem pistas importantes. O que é que o Trump, através do Doge, via Elon Musk, mais tem vocalizado? Vamos enxugar vagas de emprego no governo, a máquina pública anda inchada, tal. E a gente começou a ver essas entregas, porque a fotografia de fevereiro foi revisada para baixo. Num primeiro momento, haviam sido declaradas 11 mil vagas abertas do payroll em fevereiro. Esse número foi revisado quase para zero. Foi revisado para 1.000 vagas. Por outro lado, nós estamos vendo 19 mil vagas do governo no payroll de março, o que sugere alguma contradição para o que vem sendo vocalizado por parte de Trump, Doge e Elon Musk. Payroll em manufatura. Aqui tem notícia negativa. Manufatura, indústria, não é justamente a linha que o Trump quer animar? Não é justamente o quadro que o Trump quer encorpar? Então, Trump, trabalha mais aí, meu garoto, e começa a dar alguma ancoragem de expectativas. Senão, o que você retoricamente embala, que é a solução almejada, é de onde você vai extrair mais problema. Olha aqui o payroll, ó. 1.000 vagas apenas, quando o consenso era 4 mil, era 4 vezes mais. 1.000 vagas apenas para manufatura e indústria. Fora o fato de que em fevereiro nós tivemos revisão baixista nas vagas industriais. Eram 10 mil, viraram 8. Aqui o número absoluto, ele tá nos enganando, né? Esse número ele tá nos enganando. Quando você vai pro qualitativo, o governo que precisava enxugar mais, enxugou menos. E a manufatura, que é o principal ponto que o Trump quer animar, tá fraca. Aí a gente vê, então, no número absoluto, essa força estrondosa, que é praticamente o dobro do que o consenso imaginava, e se pergunta, de onde vem? Então, para eu explicar de onde vem, só antes me permitam dizer que houve uma revisão substancial de fevereiro. Fevereiro registrou 151 mil vagas abertas, esse número passou a caminhar para 117 mil. Então tem essa notícia de fraqueza, assim, do mercado de trabalho americano na revisão baixista dos dados de fevereiro. Agora vamos ver de onde vem a força. A força vem daqui. O payroll privado, iniciativa privada, para além da manufatura e fora do governo, é que puxou esse payroll. Só que a minha pergunta é o quanto que isso não pode ser uma sazonalidade ou uma distorção curto-prazista diante da antecipação que empresários advogaram para se proteger e contratar antes do tarifaço do Trump. E para mim a resposta é óbvia, claramente é isso. É um payroll que traz uma distorção porque a iniciativa privada se viu obrigada a antecipar-se ao tarifaço do Trump. É a minha hipótese de leitura. Vamos ver o que os outros comentaristas pensam a respeito. 127 mil era o consenso, 210 mil vagas foram entregues pela realidade. E aí vem a taxa de desemprego, aqui vem o morde, né? Aqui vem o morde, porque a despeito da força que a iniciativa privada demonstrou no payroll, o desemprego subiu. Marginalmente? Marginalmente. Levemente? Levemente. Mas o consenso apontava para manutenção do desemprego em 4,1. E o desemprego foi a 4,2. Então, amigos, de um modo geral, eu vejo um payroll qualitativamente ruim. Eu vejo um payroll em que o enxugamento da máquina pública prometido não foi entregue nos moldes que o mercado imaginava. Em que a manufatura que vem sendo vocalizada para avançar não demonstrou força, demonstrou sim fraqueza. E em que a iniciativa privada, que esta sim demonstrou força, se antecipa ao tarifaço do Trump. Então, se você vai para o qualitativo, e um desemprego que subiu. A boa notícia para quem está preocupado com inflação, sobretudo no curto prazo, é que o salário médio por hora ficou um pouquinho menor do que o imaginado. Isso tende a contratar menos, busca por produtos e serviços, mas marginalmente.
levemente. São 9 horas com 42 minutos. Vamos lá, Guilherme Cunha, o seu comentário qualitativo para o payroll, à vontade, para onde você nos leva? Um payroll péssimo, Léo. Você tá na linha perfeita, algo sazonal. Quando você sai do número absoluto e vai pro qualitativo, não ajuda. Por isso que até mesmo a volatilidade extrema esperada que poderia gerar um payroll na data de hoje não foi concluída com sucesso. Também acertamos no cenário que não muda a rota, né? Continuamos num contexto de aversão a risco. Tentei pegar alguma movimentação de correção de queda de dólar, voltou para preço numa velocidade de 5 minutos. Ou seja, Léo, a sexta-feira continua com payroll ou sem payroll, um contexto mais forte para o dólar, né? Um cenário que vai fechar um dólar mais forte hoje e uma versão a risco na bolsa que é inimaginável, como você começou o programa falando hoje. Se fizer uma bet de quanto que cai o índice hoje, ninguém acerta. Mas não tem a opção de ter o índice também na ponta altista, na ponta verde, na ponta compradora. Então, um dia mais claro para o trader e também para quem está procurando a proteção pelo risco. Sexta-feira, um payroll que só, na verdade, acabou dando uma atrapalhada e uma chacoalhada na roseira. 9h43. Atenção, mini índice. 2% de queda para o Indifut agora, 129.145 pontos. O dólar vai avançando 1,8%, R$ 5,762. Tá na hora do Coutinho fazer o seu show. A gente começa com o dólar e o índice e parte para os Estados Unidos com um novo overview. É o minuto a minuto tenso dessa sexta-feira. Pois não, Coutinho? Bora, vamos lá, pessoal. No caso do índice, sem grandes alterações, ou seja, longo gap, mas depois lateraliza. O que muda é que a lateralização, a priori, desenha um envelope de baixo. Então consolida uma figura gráfica que começa a me jogar mais para baixo. O dólar, a mesma coisa. Se você vê, o dólar gapa, mas praticamente de lado. O que muda porque monta um envelopezinho de alta, uma figura gráfica que joga o dólar para cima. No caso do índice, objetivos 1,28,870 para depois 1,28,200 dólar. Objetivo, esse já conhecido, R$ 5,812. Coutinho, agora o show é lá fora. Vamos começar a organizar graficamente, depois do payroll, como eu prometi, os personagens DXY, VIX, Yields de 10, S&P, Nasdaq, Russell 2000 e Dow Jones. Começamos pela tabela da volatilidade. O DXY tem agora 102.222 pontos. É uma recuperação do dólar a nível global, não há dúvida. O dólar antes do payroll estava em 101.900 e cacetada. Volta para 102.200 e cacetada no gráfico. Vamos lá, Léo. Caiu, lateralizou, bateu na terceira, ficou. Então o DXY a 101,78, deu uma desacelerada. Nota que eu já tenho uma figura gráfica que, se projetada, joga o DXY abaixo do 101. Então, por enquanto, a gente, se quiser fazer uma coisa mais de curto prazo, DXY estável, tangenciando 101,78, com possibilidade de vir abaixo. Saímos do DXY, partimos para o VIX, que vai descomprimindo sem necessariamente um grande conforto dos outros ativos financeiros. Mas a volatilidade está diminuindo bastante em comparação com os 50% de estresse que nós narramos mais cedo. O VIX está agora em 38,73 pontos, sobe 28%. É você, Coutinho. Bora. Então, a gente tinha, né? Agora já virou passado. 23 era a zona do estresse, 28 era o pelo amor de Deus. Então, assim, já passou. O VIX, ele se molda de uma forma completamente diferente. Foi a 50, 44 era o nosso objetivo. Cai. Cota 38,77, tá aqui a 39,03 também, como segundo objetivo do FIBO. Peguei um pivô maior, o VIX, a terceira linha desse estaria em 54. Então, a priori, o que eu tenho? Eu tenho duas resistências, foi na primeira, sentiu, começa a recolher, foi para a primeira resistência e agora tá ali. O que deveria acontecer em termos de figura gráfica? Deveria haver uma correção e voltar ao que eu vou chamar de novo normal, que seria um VIX a 30. Yields de 10 anos e na sequência nós vamos lá para Fed Watch, porque nós temos... Peraí, urgente no painel Mover Pro, Donald Trump acaba de dizer, to investors, já vou traduzir, o Trump disse assim, investidores, minhas políticas nunca vão mudar. Acaba de trazer, é mais uma declaração na linha do, pra mim tá tudo bem. Pra mim tá tudo bem. Pode espernear, pode apertar o botão de venda. As minhas políticas nunca vão mudar.
My policies will never change. Palavras diretas de Donald Trump, e ele se dirigiu especificamente para os investidores, né? O texto que eu tenho aqui é o Trump dizendo: To investors, my policies will never change. Para os investidores, minhas políticas nunca vão mudar. Acabou de falar, de trazer moldes de declaração nessa pegada o Donald Trump. No momento em que nós estávamos passeando pelos ativos de risco lá nos Estados Unidos. E eu dizia que nós agora fibaríamos os yields de 10 anos para depois caminhar para CME. Cá, dá uma investigada nessa declaração do Trump, vamos tentar entender o contexto em que ela se deu, enquanto você faz essa pesquisa. Coutinho nos yields de 10, se prepara aí, Gui, na sequência tem FedWatch. Teve mudança, eu já vou adiantar, hein? Teve mudança na FedWatch. Levo vocês para lá em instantes, pois não, Coutinho? No caso dos yields de 10 anos, permanece em queda, 3,92%. Então você tem aqui um pivôzão de baixa, figura de cunho baixista. Você tem um envelopão, cai, longa lateralização, caiu. Outro, ou seja, a priori tudo moldado para baixo, em direção à minha terceira. 3,73% é o objetivo. Por enquanto, 3,92%. Vamos lá. 9 horas com 48 minutos. FedWatch na tela, ainda faltam S&P, Nasdaq, Dow Jones e Russell 2000 para a gente incluir no raciocínio gráfico do Coutinho. Só que antes da gente partir para os índices acionários, a gente vai para as projeções da FedWatch. E eu só não vou agora, que a Camila acabou de puxar a palavra em função de Donald Trump. Prioridade máxima para o informativo. É você, Cá. Só para esclarecer, então, ele fez um post na rede social dele, o Truth Social, e disse, se dirigindo para os investidores, ele falou o seguinte: para os muitos investidores que estão chegando aos Estados Unidos e investindo grandes quantidades de dinheiro, minhas políticas nunca vão mudar. Este é um ótimo momento para ficar rico, mais rico do que nunca. Ok, importante esse complemento, bem importante esse complemento, porque se de um lado ele diz, para mim tá tudo bem, as políticas minhas estão corretas, quem tá vendo diferente errado está. Então, não vou mudar nunca as minhas políticas, não é a cotação, não é o comportamento do mercado que me fará revisitar. Eu digo, inclusive, tô tão certo que você do outro lado tem que aproveitar o momento, porque você vai ficar rico. Tá bem barato, como quem diz, compra. Então é importante esse complemento e essa contextualização. Foram pronunciamentos, falas, através da Truth Social, que é a rede social do Trump, que é a plataforma de rede social digital do grupo Trump Media. Ok, isso posto, vamos para a FedWatch. Nós temos 9 horas com 50 minutos. Então, aí que tá, né? Alguém duvida que no curto prazo o Fed vai ter mais inflação para manejar? Ninguém! Com tarifa pra caramba. Antes o produto chinês entrava custando $100 e era pago por ele 115, 118. São números ilustrativos. Agora os $100 que entram da China, lá nos Estados Unidos, o consumidor americano vai ter que pagar 180, 170. É muita inflação no curto prazo, não há dúvida. Mas mais preocupante do que a inflação pode ser a desaceleração da atividade. E é isso que vai fazendo com que, via FedWatch, o mercado tente antecipar os próximos passos do Fed. Vejamos então quais são eles. Para a reunião do dia 7 de maio, continua a ideia de conservadorismo. 61% dos derivativos apostam em manutenção das Fed Funds entre 4,25% e 4,5%. A gente escapa o raciocínio para junho. 60%, já é uma maioria colossal, hein? 61% enxergam corte de 25 pontos base. Mas tem 40% que já estão enxergando 50 pontos base de corte. 50 pontos base de corte. Ou uma segunda rodada de corte de 25 pontos base, caso os Estados Unidos, através do Fed, já cortem 25 pontos base na próxima reunião. Aí a gente empurra para julho. 60% vem... deixa eu pensar aqui, 2 cortes de 25 pontos base, as Fed Funds entre 3,75% e 4%. Para setembro, 57% estão enxergando as Fed Funds com 3 cortes de 25 pontos base. Ó. Então, hoje qual que é o intervalo atual? Ou hoje qual é o intervalo? Entre 4,25% e 4,5%. Essa é a Fed Fund, ou esse é o intervalo das Fed Funds hoje, entre 4,25% e 4,5%. Porque diferente do Brasil, os Estados Unidos não tem uma taxa básica de juros. Diferente da Selic, que é um número absoluto. Lá eles têm um intervalo. Então esse intervalo hoje está entre 4,25% e 4,5%. Para setembro, o mercado já projeta que este intervalo passe a ser de 3,5% a 3,75%. São 3 cortes. Setembro, hein? Outubro,
46% já enxergam 4 cortes. 46% já enxergam 100 pontos base a menos, quando então o intervalo de juros Fed Funds estaria entre 3,25 e 3,50. Se hoje está entre 4,25 e 4,50, 100 pontos base a menos. Aí a gente olha para dezembro e a notícia continua. Agora, não só 100 pontos base estão sendo projetados a menos nas Fed Funds, como 125 pontos base estão sendo projetados a menos para as Fed Funds. São 5 cortes de 25 pontos base, ou sei lá, 2 cortes de 50 pontos base, mais um de 25. A dosagem vai depender do cenário. Mas olha como a curva de juros, entre precificar um Fed conservador por uma inflação mais teimosa e precificar um Fed mais frouxo por uma atividade mais fraca, estão precificando um Fed mais frouxo pela atividade mais fraca. Até porque, e com isso eu fecho, pra gente voltar a ouvir o Gui, e aí na sequência as bolsas com o Coutinho, é arriscado, eu jamais teria falado, me antecipado em classificar essa inflação como transitória. Jamais. Ainda mais cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. O Fed, quando fez isso, errou crassamente e ainda teve que lidar com uma inflação de 2 dígitos. Então, só pelo histórico, não precisa falar, segura. Vamos ver se é transitória mesmo. Mas faz muito mais sentido classificar essa inflação como transitória em detrimento de classificar aquela da pandemia como transitória. Porque a da pandemia, ela estava sentada, sim, num choque de oferta e num desarranjo das cadeias globais de produção. Daí faz até sentido você sugerir a inflação transitória, mas você tinha um estímulo de demanda colossal, gente. Queda de juros estruturais em todo o planeta, pacotes fiscais, incentivo, dinheiro na mão da população. E o Roberto Campos Neto foi muito bem. Foi o primeiro presidente de Banco Central, o primeiro banqueiro central a enxergar que não era só de oferta, não. Era de demanda. O Fed errou crassamente ao classificar aquela inflação como transitória. Mas reconheçamos que o cenário para a gente entender esta inflação é bem diferente. Nós não estamos falando de uma demanda aquecida com pacotes e pacotes e pacotes. Nós estamos falando de um choque tarifário, que é diferente de um choque de oferta. A oferta está mantida, a questão é o preço a que ela vai ser negociada em função das tarifas. Então você tem um choque que não é de oferta, mas é de preço, especificamente pelas tarifas, e você não tem aquela ponta da demanda tão aquecida quanto tivemos, aliás, nada aquecida em comparação com o pacote estimulativo global que se deu na pandemia. Guilherme Cunha, a FedWatch sugere 125 pontos base de corte. A Selic não vai para 15% num contexto como esse. Vai aí, Guilherme Cunha. De jeito nenhum, Léo. E hoje acaba sendo uma grandíssima aula fora dos gráficos. Donald Trump não poderia ter feito melhor do que ter colocado essas falas em meio a todo esse turbilhão de precificação. Léo, a grande aula nos traz que o sentimento dessa correção, o botão de venda clicado, principalmente nos Estados Unidos, é o que o Trump queria. Então ele chegou a comentar antes do tarifaço que ele não estava se importando com queda de bolsa de valores e ele estava muito sim preocupado com toda a mudança estrutural de que tudo isso faria. Você fez um comparativo excelente, pandêmico, naquela situação era totalmente controversa, diversa e também não tinha a contraparte financeira que hoje se tem um número. Apesar de ser uma guerra, a guerra de novo é uma palavra muito ruim, dito no mercado principalmente financeiro, a contraparte hoje os Estados Unidos têm, obviamente, a chave desse conflito. Então, o movimento é transitório, realmente, propriamente dito. Nesse movimento, o Fed acho que fala hoje, e muito provavelmente teremos também essas falas ditas aí de uma inflação transitória. E essa mudança, quando ele fala de rico, não é só de dinheiro que a gente está falando, não. E sim de conhecimento, e quanto mais rápido, de novo, todo mundo aqui, a todas essas milhares de pessoas que nos ouvem, entender que esse movimento mais de sentimento de recessão, empobrecimento, vai fazer com que tenhamos a queda de juros também estrutural o mundo afora, respinga no Brasil. Então, muda-se a chave de novo, de fiscal, governo e etc. Foca-se muito mais num conflito de guerra de comercial que vai impactar todo esse movimento de juros. E esse movimento de juros tem um respingo, para nós aqui do mercado financeiro, para poder reestruturar minimamente
efetivamente agora as próximas 2-3 semanas, tá? Então as 2-3 semanas ainda é muita incerteza, todas as altas de bolsa basicamente são repiques para chamar vendedores, dólar é o movimento mais alto e a dúvida agora é no ouro, né? Então o quanto o ouro antecipou esse movimento, mas agora ficou muito simples pra gente, bolsa para baixo, dólar mais fortalecido, de novo, não lá nos seus R$6, algo muito maluco, mas é um movimento de um dólar mais forte, o 5,70 volta a ser, infelizmente, um grande e bom suporte para as cenas dos próximos capítulos. E repito, a mudança na curva de juros não é brasileira, vai ser global, e o Trump fez uma jogada de mestre aí com o tarifaço, muita gente julgando, né, como uma das situações mais ridículas aí da nova era, agora acabou de dar uma aula, é o que ele quer, que caia tudo de uma vez agora, agiliza o lado dele para poder estruturar a política monetária e a sineta, a chinelada não para de suar. É para essa chinelada que nós vamos, porque a moeda americana vai voltando a flertar com as máximas. Nós temos R$ 5,768, a máxima foi R$ 5,779. A gente ainda tem uma gordurinha para chegar lá, mas voltamos a ver o incremento do direcional. Só que os sinais sonoros disseram respeito ao Indifut. O Indifut renovou mínimas, perdeu os 129 mil pontos com alguma gordura e foi bater 128.860 pontos a 2 minutos da abertura do Avista. E olha, a abertura de Nova York hoje vai ser muito importante, porque aí vai obrigar a boa parte da gringaiada a abrir o home broker e tomar decisão. E nós podemos ver uma realização ainda mais forte no caso dos ativos brasileiros. Olha o que o Indifut vai sugerindo na abertura do Avista, hein? O EWZ nós falamos aqui 3 vezes. Mais de 3% de queda. O Indifut estava até tímido em comparação com o EWZ, caindo 1,9, 1,8, 1,7. Agora cai 2,3. Coutinho, dólar e índice. Depois a gente vai para as bolsas americanas. É você. Bora. Pessoal, então vamos lá. O índice atinge o nível que eu comentei, 1,28900. Então tá lá, envelope de baixa, tudo sob controle. Caiu. Lateralizou, deixa cair. Próximo objetivo do índice vai dar uma oscilada, atento, vai dar uma oscilada aí nos 900, deixa bater um pouquinho, mas segue, a priori, 1,28200. Dólar do seu lado direito também, tudo sob controle. Sobe, lateralizou, falta subir. Deve romper R$ 5,779, seu objetivo 812. Ok, Coutinho, vamos lá, 9h59, nós vamos fazer um giro pelas bolsas americanas, nos despedimos do Gui e vamos com tudo para a abertura do mercado à vista. Gabriel Junqueira vem aí. 10 em ponto, vamos lá. Olha, da porta para fora, o que a gente vai destacar agora, depois da tabela da volatilidade passada limpa, graficamente, com o DXY apontando para 102,300, o VIX em 37 pontos, yields de 10 e de 2, fechando 11 pontos base, a gente passei aqui, ó, por uma Tesla que cai quase 5, Amazon cai 5, Meta 3,8, Google 2,20, Nvidia 3, Apple 4, Microsoft 1,76, até melhorou depois do payroll, é necessário reconhecer, mas ainda vemos uma toada de baixa. Vamos lá, Coutinho, deixa eu checar aqui as variações percentuais com a Camila. Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, vai lá, cá. O S&P 500 cai 2,46% aos 5.261 pontos. Dow Jones registra perda de 2,41% aos 39.577 pontos. Nasdaq perde 2,52% aos 18.053 pontos. Já Russell 2000, índice de small caps, cai 3,38% aos 1.842 pontos. E, Léo, Donald Trump comentou o payroll. Ele disse que os dados foram ótimos, os números de empregos foram ótimos e muito melhores do que o esperado. 10 horas com 1 minuto, vamos lá, Coutinho, no gráfico os 4 índices, vai lá. Bora, pessoal. Então, atento. Tem uma modificação que eu vou fazer a partir de hoje, tá? Para dar continuidade com as informações que a K presta, eu vou fibar agora os futuros que já estão abertos. Então, os gráficos ficam, de uma certa forma, atualizados, diferente do que eu vinha fazendo do à vista, tá? Então, olha só. Vamos começar, por exemplo, com o Russell 2000. Baixista, mercado caiu, lateralizou, caiu. Lateralizou, caiu. 1.848 pontos. Seu objetivo, 1.768 pontos. Quando eu vou para S&P 500, mercado caiu, lateralizou, caiu, lateralizou, caiu. Então, deixa cair. Estamos falando já, né? O Beida falou de 5.500, 5.400. Futuro, 5.301. Objetivo, 5.100. No caso de Nasdaq, mesma coisa, longa lateralização, queda, faz um pivôzinho, queda, bateu na terceira, ficou lá, 17.847, cota 18.197. Para terminar, Dow Jones, mercado caiu,
corrigiu, caiu, lateralizou, caiu. Então, pivôzinho de baixa, envelopinho de baixa, tudo sob controle, 39.766 em cima do suporte a 39.346. 10:02, aguenta aí, Coutinho. A gente vai com tudo pro mercado à vista. Deixa eu antes agradecer Guilherme Cunha e pedir a ele o destaque final nesta sexta-feira, 4 de abril de 2025. Que dia, Gui? Que dia histórico, épico, obrigado aí pela palavra, inclusive, Léo, leituras que nós fizemos aqui de um cenário ímpar, que o tempo, inclusive, vai trazer as realidades. De olho, principalmente no dolinha, tá, Léo? Tá perdendo a força, um pouco aí do ímpeto da ponta compradora, o dólar vai continuar forte, mas cuidado agora com esse sentimento, né? Esses dias mais eufóricos, o sentimental, o emocional do operador conta muito. Então, cuidado aí, o dólar pode obter um arrefecimento agora com a abertura do mercado americano, índice continua a grandíssima incógnita, mas porém, todavia, entretanto, altas são chamadas para novas vendas. A oportunidade, mais uma vez, principalmente com o gap e essa perda de força da ponta compradora, para o trader pode ser aí um movimento na venda do dolinha. Os próximos bons minutos vai nos trazer essa correlação. No mercado à vista, agora, né, o fechamento do leilão de fechamento de hoje vai caber bastante estudo para o pessoal do swing trade, a turma do swing trade vai poder surfar uma onda com um tarifaço e mais uma vez de olho em Gerdau, tá, Léo? Acho que a gente falou pouco a respeito do que pode ser muito benéfico a esse contexto da taxação do Trump, e GGBR4 é um papel que a partir de agora, ao iniciar um próximo fluxo, tende a dar um destrave gigantesco. Estamos falando isso há bastante tempo, o papel está de lado, vai pagando inclusive algum cascalho por essa manutenção, mas agora tem total possibilidade desse destrave. Tamo junto, um beijo do Cunha. Se você ainda não deixou seu like, assim faz, porque a transmissão fica mais feliz e você ganha mais dinheiro. Fui! Valeu, Gui, beijão, bom trabalho pra você nesta sexta-feira, dia 4 de abril. Eu já adianto a vocês que é uma cobertura do mercado à vista bastante macroeconômica, tensionando o tempo todo esse pano de fundo que pede o primeiro plano. O Gabriel Junqueira na ponta da conexão é a nossa próxima atração, a próxima voz a ilustrar o programa. Coutinho segue com a gente, vamos juntos até a faixa praticamente das 11 horas da manhã. Mais de 3 mil pessoas conosco, mais de 1.400 likes, um prestígio enorme que a gente fica honrado em testemunhar, em olhar, em registrar. Amigos, é o seguinte, a Bolsa Brasileira vai começando a correr atrás do Indifut. O Ibov à vista recua 0,26, 130.797. O Indifut está caindo 2%, Coutinho. Para o Ibov ser coerente e buscar a mesma variação percentual, a gente está falando de qual patamar? 1,30 cai 0,23, vamos colocar no 0 a 0. Você estaria falando de mais... Fala mais perto do microfone. De mais, perdoa, lindão. Você está falando de mais 500 pontos, estamos falando de 129 a 129.300 a 129. A 129, ok. Pegando aqui... mas eu acho que vai mais, viu, Coutinho? Porque o Indifut está caindo 2.500... Eu economizei. O Indifut está caindo 2.500 pontos. Se a gente estender isso para o Ibovespa, a gente estaria falando de um Ibov eventualmente até no 127.900. 127.900, eu economizei. Ok. É pra você cuidar do coração do trader. Senão assusta. Senão assusta. Vamos começar a fazer as fibadas da vida? No caso do Ibov, quais os pontos mais relevantes? Então vamos lá, pessoal. Colocar o Ibov no diário. Vamos primeiro olhar o macro, depois a gente vai pro micro. Ibov lateralizado, uma cópia do mini índice. Então o Ibov também com uma figura de baixa, cai, lateraliza, falta cair. Abaixo de 130,080, aí vai, inclusive, calha com o objetivo do Léo, grande fibador, 127.913. 10,06. Em relação ao dólar daqui pra frente, em 1,81%, R$ 5,764, Coutinho. No caso do dólar, no diário primeiro, dentro daquele longo canal, 677 a 812, trazendo o dólar pro intraday, permanece lateralizado num canal menor, 749, 779. Daqui a pouco, o balanço das falas dos Fed Boys e Fed Girls até esta altura do campeonato, num dia em que Jerome Powell vai falar na faixa de 12h45, não perca, importantíssimo pra gente monitorar. E também projeções de casas, instituições e empresas relevantes sobre o futuro a partir da guerra tarifária de Trump e da retaliação da China, que veio nas primeiras horas da manhã brasileira. São 10h07, você já parou para avaliar
o consórcio que o TC tem para te oferecer? Ainda não, dá tempo, hein? Nós teremos até a semana que vem essa divulgação. No dia 15, edição especial do Olá Investidor, com o Fernando Brito, especialista neste produto, ao lado do Vinícius Custódio, para tirar suas dúvidas. Se bem amparado por um perfil adequado, com um momento patrimonial, no timing correto, o consórcio pode ser uma bela ferramenta. O QR Code está na tela para te convidar a fazer a simulação, entender as taxas, e o Brito reforça no recado em vídeo. Fala sério, você já me viu aqui outras vezes falando de consórcio, mas talvez não tenha escaneado ainda esse QR Code ou clicado no link da descrição. Agora, você tem que fazer isso. Por quê? A Porto Seguro, um dos nossos fornecedores principais da operação de consórcio do OTC, ela lançou uma campanha exclusiva do dia 24 de março até o dia 22 de abril, onde o cliente paga apenas 60% da parcela até a contemplação, e essa diferença é diluída no prazo restante após essa contemplação. No dia 15 de abril, estarei com o Vini Custódio no Olá Investidor para tirar todas as dúvidas que você possa ter, tanto dessa campanha quanto de outras estruturas. Então, escaneie o QR Code e nos encontramos no dia 15. 10:08, valeu Super Brito! Tamo junto. Olha, depois dessa divulgação, olhando agora para as blue chips, nós temos todos os papéis no vermelho. Ambev, Banco do Brasil, Eletrobras, Embraer, VEG são os que saíram de leilão. Mas é claro que o que vai chamar a atenção é Petrobras. Você espera quando sair do papel Petrobras e Vale, pra gente ver se Ibov renovar a mínima. O Ibovespa agora tá caindo 0,30%. Não é nada. 130.751 pontos. Petrobras, na variação teórica, está caindo 3,5% em média. E Vale 3 vai caindo 3,35%. Vamos cumprimentar o Gabriel Junqueira? Alô, meu amigo, bem-vindo, bom dia para você. Gabriel, a Bolsa Brasileira ontem demonstrou resiliência, ela foi praticamente uma heroína em comparação com outras bolsas pelo mundo. Mas quando a gente fala de um início de precificação de recessão, e não só de uma estagflação americana, não tem bolsa que consiga ficar de cabeça erguida. E a Bolsa Brasileira hoje deve sofrer exatamente o que várias outras bolsas pelo mundo já passaram a entregar desde ontem, realização mais forte. Traz aí o seu primeiro olhar, o seu destaque inicial para esta sexta, Gabriel, bem-vindo. Bom, Léo, muito bom dia Coutinho, bom dia Camila, bom dia pessoal, né? Então o que a gente viu ontem, né, que foi uma bolsa brasileira que subiu, acabou encerrando a sessão em uma queda de só 0,04%, porém o índice de small caps se destacando bastante, isso muito em função de uma rotação para o mercado interno, dado o fechamento muito abrupto da curva de juros, né? Então o mercado ele começou a precificar o que? A gente vai ter um fechamento global de juros por conta de uma recessão nos Estados Unidos. Esse fechamento de juros nos Estados Unidos vem para o Brasil, nós vamos fechar os juros aqui. Essas empresas mais alavancadas de menor capitalização, com esse ambiente interno mais favorável, com juros mais baixos e dólar mais baixo, se favorecem. E aí a gente teve um caldo muito positivo, mesmo com Petrobras e Vale entregando bastante. O que está acontecendo hoje é que a gente continua com Petrobras e Vale entregando bastante em função das commodities, né? Então o Brent do petróleo derretendo, né? Isso aí está realmente fazendo muito preço. Até ontem mesmo foi uma pergunta que fizeram para mim no Tarde TC News sobre Prio e Brava Energia. Eu digo cuidado, porque num ambiente como esse, da forma como o Brent está, se a Petrobras está caindo 3,5%, Prio e Brava Energia vão cair muito mais, viu? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas empresas. Então, nesse ambiente e sem esse fechamento da curva de juros que a gente viu ontem, o mercado interno não se sustenta, Léo. E aí o mercado interno entrega também e a bolsa tende a cair muito mais, né? Então, hoje a gente não deve ter a sustentação que nós tivemos ontem do nosso mercado interno. Mas mesmo assim, Léo, o saldo é extremamente positivo, porque se você considerar que no Brasil, né, até o momento a gente teve somente um dia sangrento de 2 grandes dias de realização, você continua gerando alfa sobre os mercados globais. Você vai ouvir a chinelada já, porque o Indifut está caindo 3.100 pontos. O Ibovespa tá um luxo, tá caindo só 2.400. Daqui a pouquinho, olha, chegou a chinelada. 128.462 pontos. O Ibov perde os 128.500. Já começa a acenar para os 128.000 bola. 128.000. São 2.678 pontos a menos. Saiu de leilão Petrobras, saiu de leilão Vale. Temos muito a destacar. Hoje vale fazer a leitura de todas as blue chips. Até para você ver quem está apanhando mais, quem está apanhando menos. Ambev está caindo 1,16%. Um luxo. B3 cai 3%. 12,30%.
Vamos para o setor financeiro em geral. O Banco do Brasil caiu 1,20 a 28,17. Bradesco vai caindo bem, 2,3%. Devolve os ganhos de ontem, devolve os ganhos recentes. São R$12,40 aqui, agora 12,42 mínimo intradiário. Itaú Unibanco vai caindo 1,13, é um luxo. Santander vai caindo 1,70%, é um luxo. Nós vamos para o quarteto de ferro, que de luxo não tem nada. CSN está caindo 5,5%. Na semana, CSN despenca 15%. Gerdau está caindo 3%. Na semana cai quase 9%. Usiminas cai 3,5%. E Vale está caindo 2,72% a R$ 53,35. Quando a gente sai do quarteto de ferro e a gente parte para a Eletrobras, a gente vai narrar uma queda de 1,6%, 1,65%, Elet 3 em R$ 40,69, Elet 6 em R$ 44,08. Embraer cai 3%, a R$ 61,60. Aí a gente parte para a Magalu. Não há fechamento de curva que consiga dar respaldo a Magalu hoje, hein? 4,32% de baixa. Na semana, Magalu está subindo quase 7%. Petrobras, recuo médio de 4%. Petri 3 a 37,82, Petri 4 a 34,54. De lá para Suzano. Suzano, pelo caráter defensivo, isso é interessante, né? Pelo caráter defensivo, Suzano vai subindo, 0,30%. É a única exceção. Quem precisa manter o dinheiro em bolsa está girando a carteira e caminhando para Suzano. Vale está caindo quase 3%, melhorou um pouco a pancada, recua agora 2,8%, 53,31%. E VEG não está acompanhando o raciocínio de defesa como já acompanhou um dia. Queda de 2%, VEG está em R$ 43,40. Mínima para Eletrobras agora. E deixa eu ver aqui as novidades que a gente tem para destacar. O dólar subindo 2%, R$ 5,77. Ibovespa caindo 2,13% a 128.350 pontos. E agora a Camila Nascimento vai me ajudar a olhar para o Ibovespa como um todo. Cá, vamos camada a camada. Mínima para o Ibov, 128.315 pontos. Vamos olhar para toda a composição do Ibovespa. Primeiro você diz para mim quais são os papéis que estão subindo, porque esses merecem os aplausos do auditório, hein? Para além de Suzano, tem algum outro papel subindo? CLC Agrícola, que sobe 0,59%, e tem também Copel, que está avançando 0,03% aos R$ 38,12, só também. Quer dizer, no limite, SLC Agrícola, Suzano, e esse papel é? Copel no 0 a 0. Aliás, não, corrigindo, CPFL Energia, desculpa. CPFL Energia. Então o setor de energia que costuma ser um setor mais defensivo. Ok, mas nem dá para falar que são 3 altas, você tem 2 altas. Vamos agora para os papéis que estão mais caindo. Eu quero que você narre para mim todos os papéis que estão caindo hoje, cara, brincadeira. Quais são os 5 papéis que mais caem? Diz pra gente. Vamos, está recuando 5,79% aos R$ 4,56. Depois CSN Mineração, que recua 5,45%, R$ 8,33. Cogna cai 5,14%, R$ 5,54. CSN Mineração vem em quarto, com queda de 4,97%, R$ 5,55. E fechando, a gente tem Cosan, que está recuando 4,62% aos R$ 7,43, Léo. Obrigado, Cá. Dá uma passada agora por Junior Oils. Vamos dar uma olhada em Prio, e eu sei que você tem um complemento de Prio. Vamos dar uma olhada em Brava Energia. Traz pra gente aí o olhar, num contexto em que Petrobras recua praticamente 4% em média. Vamos lá então pro setor, olha só, deixa eu pegar aqui, a gente tem Petrobras recuando 3,83%, Petri 4, os papéis preferenciais caem 3,86%, Brava Energia, nesse momento, Brave 3, deixa eu pegar a cotação aqui do papel, Brave 3 recua... Só deixa eu pegar aqui, deixa eu achar a cotação. Brave 3 ainda não saiu de leilão, Léo. Por isso. E a gente tem Prio também, com uma queda forte. Prio 3 recua nesse momento. Aliás, também não saiu de leilão ainda, Léo. Mas a variação teórica do leilão está apontando para 10% de queda para Prio. E aí você traz um complemento noticioso para Prio. E Brave 3, embora não tenha saído de leilão, você consegue identificar aí a variação teórica? Ó, aqui no meu home broker, Brave 3... 10,26. 10,26. 10 de queda para Brave 3, 10 de queda para Prio. Quando esses papéis saírem, por estarem na composição
do Ibovespa, isso também vai ajudar o Ibovespa a renovar novas mínimas. Isso já está acontecendo sem Prio e sem Brave saírem do leilão. Ibovespa 128.227 pontos, são 2.913 pontos a menos. O Ibovespa Futuro está caindo 3.250 pontos. Nós temos o Indifut já em 128.500. Vai preparando a cozinha aí, ô Coutinho. E depois vai ser legal debater com o Gabriel o seguinte. O Gabriel olhou pro dia de ontem com mais entusiasmo. Eu olhei pro dia de ontem com profunda desconfiança. Essa boa fotografia da Bolsa Brasileira não me convenceu ontem. Pra mim a conta não fechava e eu adoraria estar errado. O que acontece é que hoje o Ibov de fato vai conseguindo buscar as mínimas. Só que o Gabriel trouxe vários fundamentos muito legais pra gente refletir sobre se numa rotação global, ainda que com o risk-off a gente tenha menos espaço pra isso, em algum momento a coisa deve dar uma melhorada. Quando der uma melhorada e o dinheiro precisar sair de uma caixa para ir para outra, será que a Bolsa Brasileira consegue se posicionar? Não pelo mérito interno, doméstico, local, mas por jogar parado e ganhar de WO? Então daqui a pouquinho vai ser legal ouvir o Gabriel nesse sentido. Mínima de novo pro Ibov, 128.165 pontos. Cá, deixa eu ver se Prio 3 saiu de leilão. Saiu. Isso ajuda a justificar essa nova mínima. Prio 3 sai caindo 8,6%, R$ 33,77. E Brava Energia, saiu de leilão aí, Coutinho? Aqui saiu, ó. Positivo. 10,49% de baixa, R$ 18,86. Olha aí, mínima pro Ibovespa, tendo a ver também com essas duas saídas. O Ibov perde os 128 mil pontos. Vamos colocar mais aquele efeito de urgente, Leozinho, porque é simbólico, em 3.200 pontos a menos pro Ibov, 127.942 pontos. Você que está aqui desde cedo já sabia, o EWZ estava apontando para uma queda superior a 3%. Nós não chegamos a essa variação percentual. Nós chegamos a mais de 3.200 pontos a menos no Ibovespa. Voltamos para os 127.900. Cássia, tinha um complemento de Prio, não tinha? De notícia? Exatamente. A Prio divulgou dados de produção e registrou uma produção de 104 mil barris de petróleo por dia em março de 2025, que representa um recuo de 3,5% em relação ao mês de fevereiro. Já as vendas da petroleira totalizaram 3.182.000 barris de petróleo em março, uma redução de 6,4% na base mensal, Léo. 10 horas, 19 minutos. Atenção, galera. Acho que já temos condição de conversar com o Gabriel. Deixa eu só ver se tem alguma outra atualização aqui de informativo. Temos condição. Gabriel, então vamos lá, porque depois vai ser um show, um festival de gráfico aqui. Vamos falar de Prio, vamos falar de Brava Energia. Você vai entender, através de Fibonacci, para onde a coisa pode ir graficamente. Mas, Gabriel, primeiro contigo. Você ouviu a introdução que eu fiz há pouco, né? Ontem nós tínhamos, isso é muito legal, porque é no contraponto que você tem o debate e a reflexão crítica. Você estava mais entusiasmado com a resiliência da Bolsa Brasileira. E eu te dou razão. Porque a Bolsa Brasileira, diante de tantas pancadas que nós vimos nas bolsas pelo mundo ontem, foi aquela que conseguiu melhor performar. Por outro lado, eu já estava muito desconfiado, não sentindo tanto conforto diante de um risk-off que me parecia só encorpado aqui para frente. Eu não tenho bola de cristal e eu não ia adivinhar que a China retalharia os Estados Unidos em 34%. Me parece esse o grande gancho para que nós tenhamos um aprofundamento do risk-off hoje. O fato é que a Bolsa Brasileira não está conseguindo driblar esse mau humor. E aí a provocação está mantida. Gabriel, o quão resiliente você acredita que a Bolsa Brasileira seguirá sendo em linha com ontem, e exceção feita hoje, ou deixa de ser a partir desse risk-off mais generalizado e o pouco espaço que teria para alocação no Brasil? Queremos te ouvir, diga aí. Bom, vamos lá, Léo. Então hoje a gente está tendo, né, uma realização mais generalizada, né, diferente do que foi ontem, né? Volto sempre a dizer, ontem, apesar do índice, né, ter fechado no 0 a 0, a gente teve um mercado interno que performou muito bem. E esse mercado interno performou muito bem justamente pelas condições macro que se impõem no Brasil. Fechamento da curva de juros, o dólar também vindo para baixo, e esse conjunto, né, de você ter mais demanda pelos produtos brasileiros conseguiu criar um ambiente interno muito mais favorável para as empresas que estão ligadas à economia brasileira, aí que geralmente são aquelas de menor capitalização. Hoje, o movimento é um pouco diferente, porém eu não acho que tenha tido alguma mudança significativa nesse fundamento, Léo. Primeiro porque a China retalhou os Estados Unidos, perfeito, acho que o mercado já esperava isso, apesar de a gente ter tido um movimento aí de aprofundamento da queda, mas o mercado já imaginava que a China fosse retalhar. Essa retaliação da China somente reforça o pensamento de que agora a China vai vir buscar a soja brasileira. Agora a China
vai comprar o que ela comprava dos Estados Unidos em termos de commodities agrícolas, né? A gente sempre fala das commodities agrícolas porque é o que o Brasil vende, né? Infelizmente, o nosso país ele só vende isso e a gente acaba falando muito sobre esse aspecto, né? Então, minério de ferro, petróleo, commodities agrícolas. Então, o produto brasileiro, ele está mais atrativo do que nunca para esse chinês. Então, o Brasil ele vai receber um fluxo de dinheiro dos mercados que vão deixar de comprar soja dos Estados Unidos, vão deixar de comprar milho dos Estados Unidos, vão deixar de comprar carne dos Estados Unidos, vão deixar de comprar etanol nos Estados Unidos e vão vir olhar para quem tem isso. Quem que pode oferecer isso para eles? O Brasil. O Brasil é o porto seguro para que você possa comprar as suas commodities agrícolas, para que você possa garantir a sua segurança alimentar. Então, o Brasil, volto a dizer, nesse cenário que está se desenhando de Estados Unidos se isolando do mundo, União Europeia, China, Índia, o Brasil está surgindo como o grande provedor de alimentos, o grande provedor de commodities para esse novo mundo, né? Então, isso é muito positivo. Mas, obviamente, Léo, quando a gente tem um movimento muito abrupto de realização, né? Então, você tem aquela analogia, né? Quando a maré baixa, ela baixa para todos os barcos, né? Obviamente, ela pode abaixar um pouco mais numa parte da Bahia e um pouco mais na outra, um pouco menos na outra, só que ela vai abaixar e todos os barcos vão descer. Então, um aprofundamento da realização, como nós estamos vendo, que a gente pode até, daqui a um ponto, falar de crash até na Bolsa dos Estados Unidos, ele vai trazer algum respingo para o Brasil. Mas eu volto a dizer, se a gente fizer o composto do que aconteceu nas outras bolsas com o que está acontecendo aqui no Brasil, está saindo barato para a gente. Porque o S&P já está caindo mais de 2% faz 2 dias. O Brasil está caindo 2% só hoje. Então, assim, está saindo barato. Está saindo barato, o Brasil está mostrando resiliência e a tendência que nós estamos vendo no ano de 2025 é justamente essa, a Bolsa Brasileira resiliente contra um mercado global que realiza nos países mais desenvolvidos. E se a gente olhar, Léo, também, eu estava até dando uma passada nesse gráfico do S&P hoje, né? O S&P já está chegando a um ponto ali de quase 20% de drawdown da máxima, né? O drawdown máximo que ele teve no Covid foi de 37%. O drawdown máximo que ele teve em 2022, quando a inflação acelerou, foi de 25%. Então, quer dizer, quanto de espaço ainda tem para continuar caindo nesse drawdown de guerra comercial? Essas são as perguntas que a gente precisa se fazer a partir de agora, né? 10 horas, 24 minutos. Lição de casa para você aí, ô Gabriel, mas assim, em minutos você prepara a tarefa. Vamos pensar exatamente no fundamento bem fundamentado, no fundamento bem organizado que você colocou. Em termos de fazenda do mundo, o Brasil tem um protagonismo ainda maior. Qual carteira a gente monta a partir disso? Quais os papéis que, quando a poeira baixar, poderão ser especialmente premiados? Responde essa para mim daqui a pouquinho. 10 horas com 25 minutos, faltam 5 para a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. É a nossa próxima grande atração. O fluxo de Nova York, que deve, em princípio, encorpar os direcionais. É exatamente como nós vimos ontem. A gente deve ter uma inércia com o fluxo gringo encorpando o direcional. Mínima para o Ibov, acaba de ser batida, 127.770 pontos. Bate e volta para o 127.808. O dólar está subindo 2%, R$ 5,774. E a curva de juros tem 13 pontos base a menos nos pedidos de prêmio, no caso dos contratos DI1F 27, 28 e 29 em média. É bastante fechamento de novo. E uma nova precificação sobre os próximos passos do Banco Central do Brasil. No que vai chegando a abertura do mercado americano, o Ibov renova a mínima mais uma vez, 127.691. Eu tinha falado em 127.800, já estamos abaixo dos 127.700. Dá tempo, Coutinho, vai lá, dólar e índice, capricha. Bela afirmada, Leozinho. Vamos lá, pessoal, índice sob controle, cai, lateraliza, rompeu 128.870, já tínhamos falado, atingiu 128.040, que era o próximo ponto. Então, a priori, agora, o índice pode dar uma respirada, leve alta, para posterior queda. Dólar não mudou, permanece lateralizado, ainda no envelope de alta, sobe, lateraliza, só ainda não subiu, deve romper 779, objetivo 812, também tudo sob controle, não muda nada o nosso racional, só que o dólar ainda não conseguiu, em detrimento, por exemplo, do índice que já caiu, o dólar ainda não subiu. Eu queria
parabenizar aqui o Márcio Ribeirão no nosso chat. Ele dividiu um racional que eu admiro bastante. Eu concordo com o racional, mas não é porque eu concordo. É porque eu acho que ele fundamentou muito bem. Ele disse assim, Léo, eu acredito que o racional hoje é de que o gringo comprou muito ETF de emergente e o Brasil foi beneficiado a reboque. Mas hoje vende esses ETFs pensando em China e o Brasil sofrendo a reboque. E eu acho uma belíssima leitura. Porque de fato nós vimos, o Guilherme Cunha trouxe essa foto para nós, como a exposição do gringo estava se dando via ETFs e o Brasil surfando isso. Trump. E aí, hoje com a retaliação da China, qual que é o cálculo que o investidor é obrigado a fazer? Pô, a China vai crescer menos também, hein? A China também vai ter mais problemas e desafios para a construção e entrega da sua atividade econômica. Pô, meu trade em China tem que dar uma reduzida. Deixa eu aproveitar, saio de emergentes também. Muito gringo aloca em emergentes como um todo. E há um dinheiro que no relativo para esse gringo é pequeno, mas para nós faz uma baita diferença. Esse gringo tá apertando o botão muito provavelmente a partir da retaliação chinesa, que se de um lado é exatamente acima. Que é isso, hein? Quem colocou essa imagem aí? Ô, Leonardo Pinheiro. Convidar o Leozinho Pinheiro para almoçar hoje. Não, daqui a pouco tá sentando na bancada que já. Isso? Não, olha, já tô de saída. Ei, rapaz, mas agora você foi mago, hein? Ele pegou a imagem, exatamente essa imagem aí, tá vendo? Olha como os ETFs se destacam pensando no fluxo estrangeiro. Surpreendeu, garotinho, você vive me surpreendendo. Como o fluxo estrangeiro está assentado em ETFs para emergentes no geral. E aí vem o raciocínio do Márcio Ribeirão, que me parece muito acertado. Bom, agora eu tô ansioso para ouvir o que é que o Trump falou. A Camila Nascimento tá monitorando no minuto a minuto, pois não, Cá? Trump escreveu no Truth Social: a China fez errado, eles entraram em pânico. A única coisa que eles não podem se dar ao luxo de fazer agora. Ai, 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 ai! Trump cutucando a China. Você vê, na declaração, eu vou ter que narrar a abertura do mercado americano agora, mas na declaração do tarifaço, o Trump ele acena pra China. Quase como quem diz assim, ó, vamos lá, é o seguinte, vou bater pra caramba vocês, mas o Xi Jinping é um cara legal. Os chineses estão indo bem, tá certo, tá bacana, é bacana ali. Quanto aos europeus, ele falou, vou bater em vocês e vocês são patéticos. Quer dizer, em relação à Europa, ele bateu de um jeito. Agora, por isso eu tô dando esse contexto, porque até aqui o Trump bateu na China, mas na retórica preservou Xi Jinping e o Estado chinês. Agora a gente vê uma mudança na retórica. Agora o Trump vira e diz, vocês erraram, vocês não deviam tê-lo feito. Vocês deviam ter me chamado para conversar. Vocês deveriam ter me chamado para negociar. Vocês retaliaram na mesma proporção. Não é o caminho. Em outras palavras, é o que o Trump está dizendo, e a notícia é a mudança retórica. Porque a batida estava acontecendo na tarifa. Agora a batida começa a ser retórica também contra o Estado chinês. Dá uma olhada no minuto a minuto do mercado americano, abertura do à vista, DXY, 102, 180, 0,24% de avanço. O VIX está um luxo perto do que chegou a avançar mais cedo, né? Chegou a 50% na reação, na digestão, à retaliação chinesa contra os Estados Unidos. 24,5% de avanço agora, o VIX está em 37,39 pontos. Yields de 10 anos, 10 pontos base a menos, 3,94% o retorno médio anual. Os yields de 2 estão com um fechamento de quase 12 pontos base, no retorno médio de 3,58%. A gente passeia também pelas 7 magníficas. Olha como Tesla melhorou, chegou a cair 7%, recua agora 2,8%. Amazon cai quase 7%, Meta cai 5%, Google cai 1,3%, Nvidia cai 2,34%, Apple 3,34%, Microsoft 1,78%, reconheçamos. Melhorou a situação das 7 magníficas, ainda que estejamos diante de quedas mais fortes do que as que a gente viu em piores momentos antes do tarifaço de Donald Trump. Vamos passear pelos índices acionários, Camila Nascimento, Russell 2000, Dow Jones, S&P, Nasdaq. O S&P 500 cai 2,37% aos 5.267 pontos. Dow Jones abre em queda de 2,40% aos 40.545 pontos. Nasdaq recua 2,85% aos 16.077 pontos. E o Russell 2000 perde 3,42% aos 1.848 pontos. Léo. 10 horas com 31 minutos. Vamos para a repercussão aqui dentro.
pouco mudou, tá? Dólar futuro subindo 2%, R$ 5,774. Dá pra dizer que o Ibov teve alguma melhora. 3.278 pontos menos, 127.861 pontos é a fotografia do Ibovespa. Curva de juros mostrando fechamento na ponta curta e um pouquinho de prêmio a mais na ponta longuíssima DI1F33 e DI1F35. Ufa. 10 horas com 32 minutos, seguimos de olho em relação às blue chips. CSN cai 6,5%. Petrobras cai 4,20%. O Ibov vai renovar a mínima desse jeito, hein? Vale tá caindo 3,30%. Vai chegar com delay essa abertura do mercado americano. VEG na mínima intradiária, recuando mais de 3%, perdendo os R$ 43,00. E os Minas caindo 4,5%. Ok, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui. Leilão. O Gabriel ficou no radar para montar aquela carteira das melhores possibilidades com a China batendo mais a porta brasileira. E a Camila tá de olho em leilão. O Coutinho ri porque nós estamos ficando malucos aqui Não hoje, dá né? Para lá, para cá. Não dá pra acompanhar tudo ao mesmo tempo. Não dá, é muita coisa. Vai lá, Camila Nascimento. Roxo 34, Nubank foi para leilão com uma queda de 4,04% na mínima do dia, cotando R$ 9,26, Léo. Vamos lá, Coutinho, vamos prestar serviço aqui. A nossa prestação de serviços, ela vai ficar de olho nos papéis que tem mais notícia hoje. Petrobras, Petri 4 está caindo 4,08%, já abaixo dos 34,50 praticamente, você fala. Então vamos lá, pessoal. Petrobras, recordar é viver. Venda no 3685, venda não se concretizou, objetivo passaria ou passou 3866, pedir cuidado, porque como não tinha figura gráfica que ampara a alta, podia virar. Lateralizou, perdeu, virou. Da forma que tá, volta aquele pivô de baixa com a venda no 3685, porque o problema não é nem a venda no 3685, o problema é para onde vai. Petrobras, a priori, seu objetivo passa a ser 3391 e se efetivamente acontecer algo, você tá falando de Petro a R$30. Vale 3, no gráfico pra galera, vale 3, pois não. No caso de Vale eu já dei uma olhadinha. Vale perdeu o canal de alta que a gente tinha, né? Ontem ela tangenciou certinho o fundo do canal, hoje perdeu. Então esse canal já não precisa mais estar aqui e o Fibo tá refeito. Vale cai, cota R$53. Vale tem, Guto Cerávulo eventualmente entrando pode falar algo. Um pit stop a R$52,57. Temos 10 horas com 34 minutos, você me deu o gancho perfeito. Vamos trocar uma ideia com o Guto. Ô Guto, olha a importância das tuas participações aqui. Primeiro que todo mundo quer dar uma respirada com o pensamento do dia, então o senhor capricha, estamos precisando de inspiração hoje. Mas veja como é importante a sua participação. Você o tempo todo fala em rede A, em seguro, em opção de venda, que lhe dá o direito, ou lhe garante o direito, trader, investidor, de vender um papel num preço mais alto do que aquele que ele pode atingir justamente em momentos de baixa. E o Guto o tempo todo fala da importância dessa arbitragem via opções. Por isso que você complementa tão bem a nossa cobertura do mercado à vista. Vamos ver a oportunidade que você está conseguindo enxergar. E parabéns, porque só o seguro que você fez ontem já está te dando uma boa grana hoje. Vai lá, Guto. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, tá? É uma operação que a gente chama de long and short. Então você entra com uma ponta comprada simultaneamente com uma ponta vendida, tá? Eu tenho dois parâmetros para fazer essa operação. Eu uso estatística e uso fundamento, tá? Já ganhei ok pela turma do fundamento e aí a gente vai pegar a estatística. O que a gente faz? A gente pega uma média, tá? Vou calcular 2,5 desvios, ou seja, praticamente 97% das observações estão acima, ou seja, tende a voltar à média. Tá? É uma operação que busca um retorno potencial de 7% e um stop loss. Tá? Eu estou falando de comprar Banco do Brasil e vender simultaneamente Bradesco. Tá? Aqui é apenas um exemplo. Tá? Então você compra 100 mil, vende 100 mil. Você não coloca dinheiro na operação, mas em compensação precisa ter margem. Qual é a melhor margem? Eu digo que é um título público, um CDB de primeira linha, né? E você encosta como margem para uma operação. A razão, tá? Para quem não sabe, chama de ratio, tá? É a ponta comprada dividida pela vendida. Está saindo agora 2,25,30. Tá? O melhor ponto que eu quero pegar, tá muito volátil, mas vai lá rápido, Léo. Tá? A 2,18. Nesse ponto,
né? Você está no extremo e você tende a um retorno à média, tá ok? É um par bem conservador, tem 70 de correlação, ou seja, você está fugindo de volatilidade, né, para buscar os 7%. Porque a faca na caveira, dinheiro na carteira, quem se protegeu de Itaú, quem se protegeu de Bradesco, quem se protegeu de uma série de papéis que nós falamos, está defendido, está tranquilão, tá? É isso. Vamos ao pensamento do dia. Capricha, hein? O idiota preguiçoso nunca vai conquistar nada. Para cada solução, ele terá uma desculpa. Beleza, Léo Pinheiro. Vou botar de outra forma. A vitória está reservada para aquele que está disposto a pagar o preço. Beijo no coração. 10h37, um pouco de inspiração nesta sexta-feira pesada. 10h38, obrigado ao Guto, ele volta com a gente na segunda-feira. Nossa Leilão. cobertura especial segue com leilão. Camila Nascimento. Casas Bahia foi para leilão com uma queda de 12,10% na mínima do dia, aos R$ 6,83, Léo. 10h38, mínima atrás de mínima em boa parte das blue chips. Chegou com algum delay essa abertura do mercado americano, confirmando a inércia de bolsa para baixo. O Ibovespa renova a mínima, o dólar renova a máxima. Dólar a R$ 5,00 com 800 pontos praticamente. A máxima foi R$ 5,799. Alguma briga por essa resistência. E o Ibovespa ameaça perder os 127.531 pontos. São 3.600 pontos a menos para a Bolsa Brasileira. Coutinho, eu sou obrigado a voltar contigo, pois não? Bora. Vamos no caso do dólar, pessoal. Lado direito, tudo sob controle. Sobe, lateraliza. Você tem dois envelopezinhos de alta bonitão. Quem tá comprado no dólar, beleza. Cota 5.800. Você tem mais 12 pontos de upside. Cola o stop, vai empurrando. Teu stop é 5.812. Índice, lado esquerdo. Cai, lateraliza. Dois envelopes de baixa. Mesma coisa, deixa descer. A venda é abaixo de 1,28040. Se você colocar um objetivo aqui, esse aqui fica muito longo, 1,26400. Então, quem sabe FIBA ao vivo, vamos jogar esse cara daqui pra cá. Seu objetivo, 1,27665. 10h39, o dólar está de volta à faixa dos 5,80. Agora, um dólar custa R$ 5,80 nos contratos futuros. Retomamos este patamar. É muito forte. Na semana, isso é capaz de zerar a toada de baixa da moeda americana. A moeda americana chegava a cair mais de 2% no acúmulo semanal e esta alta supera agora a margem de queda. Nós temos na semana 0,12% de avanço para a moeda americana, de volta aos R$ 5,80. Ibovespa então perdendo mais de 3.500 pontos. Gabriel Junqueira, ainda que a gente consiga enxergar fundamentos que permitam projetar que a Bolsa Brasileira consiga algum benefício, alguns papéis, setores dela consigam algum benefício, eventualmente como a China, preterindo os Estados Unidos e preferindo o Brasil, a pergunta obrigatória anterior é até que ponto vai estimar o humor e esse risk-off, porque não há assimetria, não há oportunidade que resista num primeiro momento uma faca que só cai. Então a tua resposta para a provocação que eu deixei, ela vai ter que ter dois tempos. O primeiro tempo é o que é que você consegue antecipar, se é que é possível, em relação à duração desse mau humor para com a Bolsa Brasileira. Esse mau humor ontem foi contido, hoje ele está exacerbado. E a segunda pergunta, levantando a cabeça, baixando a poeira e fazendo a melhor alocação possível, quais papéis te parecem os potencialmente mais premiados diante deste novo mundo em que a China tende a bater muito mais na nossa porta e bater muito menos na porta americana? Bom, vamos lá, Léo, né? Em relação à duração desse movimento, né? Eu acho que é uma pergunta bastante complexa essa, porém, não imagino ele durando até o final do mês, por exemplo. Acho que até semana que vem, a gente tem dia 9 aí também, uma data importante para que os países se posicionem em termos de retaliação. Os Estados Unidos também, conforme esse movimento for se agravando, a gente pode ver ali
eles dando o braço a torcer um pouco, porém é um pouco incerto, Léo. A gente viu que na pandemia, por exemplo, né, durou praticamente um mês, né, a realização. Aqui não é a pandemia, não é uma situação semelhante, porém você pode ter um movimento um pouco mais curto, né? A gente pode ter alguma novidade na semana que vem, só que sem nenhum fato novo, é difícil acreditar que a gente possa ter uma reversão desse movimento de baixa, seja o que está acontecendo hoje aqui ou lá nos Estados Unidos, né? Vale sempre lembrar, Léo, que o Brasil ele tem sido beneficiado desse movimento, né? A gente, no composto de ontem com hoje, segue gerando bastante alfa em relação às bolsas globais. Quando você me perguntou, né, quais papéis que poderiam se beneficiar, acho que o próprio mercado está dizendo isso para a gente hoje, né? Primeiro, SLC Agrícola sobe 3,5% no dia de hoje. SLC, maior produtora rural listada em Bolsa de Valores. Vamos lembrar que a China tendo mais demanda para commodity aqui no Brasil, a gente vai ter um aumento nos preços de exportação de soja, de algodão, de milho, de tudo isso, e aí a SLC vai se beneficiar demais dessa soja brasileira mais cara aqui no Brasil. E também do dólar, né, que acaba ajudando bastante ali na precificação também do saco de soja em reais. E o nosso querido kit churrasco, Léo, que já vinha sendo um destaque nas últimas semanas, mas quando a gente olha hoje para Minerva Beef 3, BRF, Marfrig e JBS, as 4 empresas com performance positiva num dia como hoje. São empresas que estão mostrando resiliência, empresas que têm tudo para ganhar espaço nesse novo comércio global de uma China olhando para as commodities agrícolas brasileiras, do Brasil não sendo só para a China, mas para o resto do mundo, o grande provedor, a grande fazenda, e aí a gente pode ter as nossas empresas de commodities se beneficiando. Petrobras e Vale são casos à parte, porque a gente está vendo o que está acontecendo no barril do petróleo e no minério de ferro. Então, assim, isso aí são casos à parte. Quando a gente olha para as commodities que não estão derretendo, as empresas estão se beneficiando bastante, Léo. No caso aqui, acho que só tem 2 casos que eu queria citar, que não estão positivos, mas estão tendo um alfa relativo ao índice muito relevante, Suzano e Klabin. 2 empresas que estão caindo, porém estão caindo menos do que a média do mercado, Léo. De fato. São 10h44, é o seguinte, as mínimas do Ibovespa devem continuar. Acaba de renovar. Eu ia falar o seguinte, Petrobras já está caindo 5,5%. É impossível que o Ibovespa consiga driblar isso. Vale está ameaçando partir para 4% de queda. E o Ibov segue renovando mínimas. Agora, na faixa dos 127.384 pontos. Guarda essa informação, ela é importante. Agora vem comigo para a gente viajar lá para os Estados Unidos. Olha o que está acontecendo. O VIX próximo dos 40 pontos, yields de 2 anos com 15 pontos de fechamento, yields de 10 com 10 pontos de fechamento. A abertura foi tímida, perto do que nós temos agora. Você lembra que Tesla estava caindo 2, agora ela ameaça cair 7. Amazon está caindo 4, Meta quase 5, Google 1,5, Nvidia 5, Apple 3,5, Microsoft 2. Índices acionários com a Camila Nascimento, e a Cá já aproveita para emendar um relatório envolvendo Tesla. Me parece um relatório baixista, é isso? Pois não, Cá? Isso mesmo. Vamos começar então pelo relatório. O JP Morgan cortou a projeção de lucro para Tesla após dano da marca sem precedentes. De acordo com esse documento, o banco americano diz que a Tesla subestimou o impacto que a figura do Musk poderia ter nas vendas e cita o trimestre que a Tesla teve. A Tesla entregou 336 mil veículos no período, o menor valor para o trimestre desde 2022, e com isso o JP Morgan então revisa a projeção de lucro por ação da Tesla para o primeiro trimestre de 36 cents, abaixo da estimativa anterior, que era para 40 cents. E passando agora pelos principais índices nos Estados Unidos, o S&P 500 cai 3,09%, 5.229 pontos. Dow Jones recua 2,76% aos 39.426 pontos. Nasdaq perde 3,37% aos 16 mil pontos. E o Russell 2000 recua 4,23% aos 1.829 pontos, aliás, Léo. Maravilha, Cá. Obrigado pelas informações. São 10h46, nós já estamos caminhando para as despedidas aqui do Coutinho, do nosso Gabriel Junqueira. O Alex Martins já está nos esperando para bater um papo aqui até a faixa das 11h05. Daqui a pouco tem Pedro Albuquerque, o nosso Buca, CIO do TC.
um trader de absoluta experiência, vai estar junto do Fernando Marques, está imperdível. Nós vamos juntos até às 11h30 com ele, 11h35 com eles. E aí, na reta final do programa, o William Castro Alves, direto de Miami, economista ou estrategista-chefe lá na Avenue, vai trazer pra gente a visão de Estados Unidos. É um programa preparado com muito carinho para você não perder rigorosamente nada. O que a gente pede em troca? Que você siga sempre conosco, que você continue aí oferecendo o que você tem de mais valioso para nós, que é o tempo, que você deixe o like, que você responda a enquete, que você ajude a divulgar o projeto, é só isso. Porque foi dessa maneira que a gente chegou até aqui e é dessa maneira que, se depender de você e do seu prestígio, a gente vai continuar chegando e cada vez mais longe. São 10 horas com 47 minutos. Temos 13 minutos para as 11 da manhã. A atualização de Estados Unidos foi feita. Coutinho, o seu destaque final acaba passando pela ancoragem do trader e do investidor a respeito do movimento baixista do índice e altista do dólar. Até porque pensar em outra coisa é contraintuitiva. Ou alguém aposta numa virada pro dólar começar a cair e o Ibovespa começar a subir. Sei lá o roteiro que seria necessário para essa virada das mais improváveis da história. Vamos lá, Coutinho, índice, dólar, com isso você se despede. Bora, vamos lá, pessoal. Então eu vou encerrar da seguinte forma. Eu vou olhar no diário porque eu vou olhar o macro, tá? No caso do índice, o índice, ele, já vinha falando durante a semana que ele seria baixista. Hoje, sexta-feira, sacramenta isso para baixo. 128,040, cota 128,100, estamos em cima de um suporte. O índice tem mais um espaço, 126,480. Esse é o número que a gente começa a perseguir a partir de semana que vem. No caso do dólar, o dólar baixista, hoje reverte. A reversão, que eu falei no início do programa, tínhamos um pivô de baixa, hoje tem um envelope de baixa. Então, apesar dessa alta, o dólar tem a sua máxima dentro desta figura a 5.812. 5.812 muito provavelmente pode ser atingido no dia de hoje. Então, a partir de segunda-feira, a gente parte deste ponto e eu, se não houver nenhuma mudança, seguiria para baixo. Então, chegando nessa resistência 13 pontos, ou daqui a 13 pontos, por favor, tomem cuidado, porque eu tenho uma figura de reversão. De resto, bons trades, cautela, e nos vemos hoje às 14 horas. Coutinho, obrigado aí pela tabela, foi muito